não é fruto da imaginação, um daqueles contos irreais, a mais bela história que existiu, de alguém que ama e foi capaz de atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar no mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, no abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final, a morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos pra que alguém como chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, o abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por o abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Estão animadinhos para essa noite de culto, de celebração ao nosso Deus? É um culto onde nós lembramos também a ressurreição do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, o Espírito Santo, nos envolva de tal forma que possamos extrapolar esse contentamento, possamos extrapolar essa unção e alcançarmos outras pessoas, porque através de nós, através de você e através da minha vida, Deus salva pessoas. Então que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo inunde a sua vida, a sua casa, hoje e sempre. Amém. Iniciamos esse culto com essa invocação ao nosso Deus, porque a presença de Deus se faz notória entre aqueles e aquelas que o invocam com sinceridade. E essa presença de Deus, do Espírito Santo, vai trazer transformação, vai trazer motivação e vai trazer salvação na sua casa,
vai trazer salvação através de você a outras pessoas. Então nós estamos dando continuidade a esse culto. Eu sou o pastor Jonas e falo para vocês aí da nossa igreja amada e maravilhosa em Sumaré. Então, meu querido e minha querida, eu quero orar com vocês no início dessa celebração. A oração, ela traz o melhor de Deus para cada um de nós. A oração é a nossa arma mais poderosa e que nós vamos usá-la agora para a glória do nosso Deus. Vocês estão aí, felizes? Estão determinadas? Sentados, vocês estão em suas casas, se puder ficar em pé, mas que o seu coração se abra, que a sua alma agora possa chegar à presença de Deus, e Ele certamente vai estar nos ouvindo, porque Ele é fiel, amém? Então vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus nessa hora. Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por esse culto que nós emprestamos, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de dizer, ó Deus, o quão grande é o Senhor para cada um de nós. Certamente bom é Deus para conosco. Certamente o Senhor, através do seu sacrifício, através da sua ressurreição, ó Pai, nos trouxe e nos traz novidade de vida. Senhor, nós invocamos a tua presença nesse lar que nos assiste, nessa casa, ó Pai, que está nos ouvindo. Que a tua luz, ó Pai, que o brilho da tua presença possa estar, Deus, transbordando em cada um e em cada uma. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também, ó Deus, te louvamos porque grandes coisas tem feito Deus por nós. A nossa alegria não é à toa, mas é pelos muitos feitos do Senhor. E o principal feito do Senhor foi em nos tornar a tua família bendita reunida nesse momento. Então, pois, ó Pai, a glória e a exaltação é dada a Ti hoje e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Por isso, meu irmão, nesse culto, celebre, louve ao nosso Deus, porque grandes coisas certamente ainda estão por vir em cada um de nós. Deus te abençoe. Amém. Posso crer no amanhã.
honrar ao Senhor com os dízimos e as ofertas é uma atitude de gratidão e reconhecimento de tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Por isso, nessa noite, vamos consagrar ao Senhor com alegria os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós podemos continuar exercendo a nossa fidelidade e fé ao Senhor através de transferências bancárias ou depósitos na conta da Igreja Metodista do Banco do Brasil. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos para nós consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus amado, muito obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos teus filhos, ó Pai. Obrigado pela provisão. Obrigado pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Continuamos pedindo ao Senhor, proteja-nos, guarda-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. Abençoe os nossos empregos, abençoe as nossas famílias. Não deixe faltar no nosso lar, pois a sua promessa sobre as nossas vidas é que o Senhor não vai deixar faltar. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor. Louvamos ao Senhor e consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Gostaria de deixar uma palavra com vocês. Eu escrevi ela aqui para não esquecer. A Páscoa nos faz refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós. O sacrifício que nos tornou livres, que nos deu salvação. O sacrifício dele foi por nossos pecados, não por algo que ele tenha cometido. Pois a palavra de Deus diz que ele não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Mas onde eu quero chegar com isso, irmãos? Todos nós conhecemos o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez na cruz por nós. Mas o que nós estamos dispostos a fazer pelo Senhor? Muitas vezes pequenas coisas são difíceis para nós. Fazemos delas difíceis, de realizar. Nos esquivamos para não fazer. Algo que às vezes perante o sacrifício de Cristo por nós é algo insignificante, mas não queremos fazer. Não fazemos. E lendo a passagem de Jesus pelo Getsemane, algo que me chamou a atenção e que me tocou no meu coração, tocou forte, que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso foi um pedido muito simples que Jesus fez aos discípulos. Mas, quando voltou, os encontrou dormindo. Aí Jesus disse: nem por uma hora pudesse vigiar comigo. Eu imagino, irmãos, não está na Bíblia, eu imagino Jesus dizendo: se soubessem todo o sofrimento que passarei por vocês, eu vos pedi apenas para vigiar comigo uma hora, e não fizestes isso. Irmãos, eu confesso que confesso aos irmãos que tem algumas coisas que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer devido à minha timidez. E gravar um vídeo, por exemplo, é uma coisa que me deixa um pouco desconfortável. Mas é uma coisa muito, muito simples de fazer, muito fácil de fazer, que é insignificante perante tudo que Jesus fez por mim na cruz, todo o sacrifício dele. E nessa manhã eu orei a Deus e pedi que ele me desse uma palavra, pedi que ele tocasse o meu coração. E foi essa palavra que Deus me deu. Nós podemos agradar ao Senhor com muitas coisas pequenas, mas que
podemos honrá-lo, podemos agradá-lo. O sacrifício dele nós nunca poderemos pagar, irmãos, nunca. Tudo que ele fez por nós é impossível algum de nós pagar. Mas tem muitas coisas que nós podemos fazer para Deus, coisas pequenas que podem honrar o nome do Senhor, que pode agradá-lo. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. A paz, igreja. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive assim que começou toda essa situação. Eu realmente fiquei muito preocupada e muito ansiosa com o que estava por vir, com essa incerteza do nosso futuro. Eu trabalho por conta e isso me fez me preocupar ainda mais como seria o meu amanhã. Mas Deus é tão bondoso e tão maravilhoso assim, que quando eu cheguei em casa, eu orei, chorei, clamei ao Senhor de todo o meu coração e pedi para Ele tirar toda aquela angústia que eu estava sentindo, porque eu estava sem fé, parecia que eu estava sem fé, minha fé estava muito pequena naquele momento e eu não conseguia raciocinar de forma lógica. E eu pedia de todo o coração para que Deus tirasse e me mostrasse ou acalmasse o meu coração. E no outro dia, quando eu acordei, foi incrível como parecia que eu já não tinha mais aquelas preocupações e angústia do que seria o meu amanhã. Eu sei, igreja, que nesse momento nós estamos passando por uma situação de incerteza de como vai ser o nosso futuro e o que está por vir. Mas eu creio que Deus, Ele provê todas as nossas necessidades e Ele acalma o nosso coração, tira os nossos medos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está em Isaías 40, que fala, 40:29, que fala: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. No texto, Deus é aquele que nos dá força, que nos revigora. Por isso, gente, creia que o nosso Deus sempre irá querer o melhor para o seu povo. Vamos juntos orar, vamos clamar ao nosso Deus, pois Ele é o nosso socorro nas horas de angústia. Amém? João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Paz, igreja, hoje eu vim deixar meu versículo 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem a presente, nem o futuro, nem que quer poderes, nem outros, nem profundidade, nem qualquer outras coisas na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma história da Páscoa para vocês. Deus, ele queria muito que a gente ficasse de bem com ele. Então, Deus enviou o seu único filho, Jesus, para nos salvar. Jesus foi crescendo e muita gente gostava dele, adorava ficar perto dele. E ele também amava muito as pessoas. Ele gostava muito. Então Jesus fazia muitos milagres por aí. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele acalmou a tempestade. Jesus, ele curou os doentes. Fez paralíticos, as pessoas que não podiam andar, ele fez andar. Jesus fez muitos milagres. Mas aí, tinha algumas pessoas que não gostavam dele. Não gostavam. Mas ele sabia disso. Jesus sabia. Mesmo assim, Jesus, ele foi lá para Jerusalém. Chegando lá, Jesus preparou uma mesa muito linda, um jantar muito especial para seus amigos.
Lá eles comeram, beberam e até cantaram. Mas aí, Jesus, quando terminou de jantar, saiu lá para o monte para orar com seus amigos. E foi bem nessa hora que chegou os soldados para prender Jesus. Bateram nele muito, muito. E no outro dia, eles fizeram Jesus carregar uma cruz muito pesada, batiam nele. As pessoas na rua zombavam de Jesus. Foi muito triste mesmo. Jesus estava muito triste. Então, Jesus morreu. Jesus morreu. E aí, eles levaram Jesus para uma gruta. Eles levaram Jesus lá na gruta e deixaram ele lá. E também deixaram um soldado vigiando essa gruta, para ninguém encostar perto. Eles eram muito ruins mesmo. Mas aí, os seus amigos foram lá na gruta, muito tristes, para ver o que tinha acontecido de verdade, e ficaram chorando. Só que aí apareceu um anjo e falou: não chorem, Jesus está vivo. Então, Jesus apareceu por ali e foi aquela festa. Eu quero dizer para vocês que a Páscoa, que Jesus, é nossa Páscoa e que Ele está vivo em nossos corações. Sabiam disso? E eu quero deixar aqui uma passagem da Bíblia que está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, crianças? Fique com Deus. Tchau! Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui neste domingo de Páscoa e nesta noite o Senhor quer falar conosco de uma maneira diferente. Estou eu aqui, Pastor Tom, e nós vamos produzir algumas reflexões sobre a Páscoa e a importância dela para as nossas vidas. Graça e paz, igreja, é bom estar aqui com vocês, bom dividir a palavra de Deus dessa forma diferente, mas que eu creio que vai ser abençoadora, porque de fato é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre que é compartilhada, ela gera em nós coisas novas. Glória a Deus. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Tom aqui, que talvez você conheça, talvez você não conheça, mas pastor Tom, o que significa Páscoa? A Páscoa, ela nada mais é do que a libertação, a liberdade de um povo, Ela tem o seu surgimento, ao contrário do que muitas pessoas hoje acreditam, porque se você for perguntar de uma forma geral, as pessoas vão dizer Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus, mas na verdade a Páscoa ela é anterior a isso. A Páscoa ela surge quando existe a libertação do povo de Deus que era cativo no Egito, que era escravo, e eles são libertos para ir para a terra prometida, para Canaã. Então esse momento é chamado de momento da Páscoa, é a celebração da libertação do povo do Egito. Eu não sei se você aí na sua casa já ouviu essa expressão no nosso devocional. Quem leu provavelmente vai ter visto, que tem um negócio que chama Páscoa de passagem. O que passagem? Por que chama Páscoa de passagem? A gente tem que entender assim, que a Páscoa, ao contrário do que as outras pessoas acreditam, ou às vezes até por falta de informação, a Páscoa ela não aconteceu quando o pessoal chegou do outro lado do Mar Vermelho e estava liberto, não. Ela começa na noite em que Moisés manda que eles comam um cordeiro em família, e também chamem os vizinhos, caso seja muito pequena a família, que eles assam o pão sem fermento para levar para a viagem. Então, a Páscoa ela é chamada de passagem, porque ela começa na passagem do povo de Deus, quando eles estão deixando de ser escravos para alcançar a liberdade. Então essa passagem de escravidão para a libertação é chamada de Páscoa, é a passagem de uma situação de vida para uma nova situação de vida, uma passagem.
Interessante esse posicionamento, pastor, porque eu queria te provocar, fazer uma provocação aqui. Pastor Tom, você falou do povo de Israel para a terra prometida, de Moisés que mandou o povo. Diante dessas falas, é correto afirmar que Páscoa só existe para o povo de Deus? Se nós formos olhar de uma forma mais ampla, geral, se a gente for entender a Páscoa só como libertação, só como passagem de uma situação para outra, você pode dizer que todo mundo pode ter um tipo de Páscoa. Mas a verdade é que a Páscoa, como nós conhecemos e acreditamos, ela sim só pode ser alcançada através de Deus, portanto só para o povo de Deus, porque ela é a libertação que vem do Senhor. É uma libertação que você não conseguiria alcançar sozinho. O povo não conseguiria sair do Egito sozinho, eles precisaram da mão de Deus. Então a Páscoa ela só acontece de fato como ela é quando Deus está no meio do povo. Então sim, só o povo de Deus tem acesso à verdadeira Páscoa. Querido irmão, querida irmã, preste bastante atenção. Liberdade de verdade só em Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Dallas, e agora eu te faço uma pergunta. A gente falou sobre o que é a Páscoa, né, no seu contexto de nascimento. Mas e hoje? Por que então a gente fala de Páscoa e a gente fala sobre Jesus? Você sabe? Isso é uma boa pergunta, hein? Você sabe? Bem, eu vejo, dentro daquilo que a gente entende a nossa vida cristã com Deus, que nós não desprezamos todo esse significado, todo esse momento da história do povo de Deus. Só que essa Páscoa comemorada ali, ela apontava para uma Páscoa muito mais profunda, uma liberdade muito mais profunda, que se concretiza na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, se nós formos entender esta liberdade da Páscoa que o povo de Israel experimentou, da saída da escravidão, ela era apenas algo que mostrava e apontava para uma liberdade muito mais profunda, aberta para o povo de Deus, de uma maneira muito mais ampla, que é todo aquele que se encontra com Cristo, isso somente através do sacrifício de Jesus. Então a Páscoa, dessa forma, comemorar a morte e ressurreição de Cristo, não desprezando todo este contexto histórico que nós temos aí do povo de Israel, mas entendendo que liberdade mesmo só em Jesus. A gente ainda que comemorando a Páscoa nos moldes, nos modelos, nos ritos do povo de Israel, nós ainda não encontramos a figura do Cordeiro verdadeiro, aquele que tira realmente o pecado do mundo, isso só em Jesus. Então você está dizendo o seguinte, que se no passado a Páscoa ela era uma passagem de uma vida de escravidão para uma terra que emana leite e mel, que em Jesus se potencializou, que eu passei de uma vida de escravidão do pecado para uma libertação com Jesus. Perfeito. É justamente isso. A Páscoa ela se potencializa e ela amplifica esse conceito de escravidão e liberdade. O povo ali, eles estavam comemorando uma liberdade física, Eu deixei de ser um escravo numa terra, mas com Cristo nós comemoramos uma liberdade espiritual, de vida com Deus, de acesso a Deus, de não ter mais a condenação e os traumas do pecado, para ter a esperança de viver numa terra profundamente superior à terra de Canaã. Nossa, que maravilha! Então, a nossa liberdade verdadeira e genuína a gente só encontra através de Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus! Pastor, queridos irmãos, nós estamos falando aqui que Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus. Sacrifício é uma palavra pesada, Sacrifício é uma palavra pesada. Pastor, como que Jesus sacrificou? Conta pra gente aí, quinta-feira, sexta-feira, o que aconteceu com Jesus? Essa é uma pergunta interessante e ela é muito similar àquilo que eu falei no começo sobre o princípio da Páscoa. Por quê? Às vezes nós pensamos que a Páscoa no Antigo Testamento só se dava quando o pessoal atravessou o Mar Vermelho, mas ela na verdade começou na noite da fuga.
E a Páscoa ela começa para nós também na quinta-feira. Se você for ver ali a última ceia de Jesus, o título é a última Páscoa de Jesus. Então ele começa ali a Páscoa, a entrega de Jesus por mim e por você, ela começa ali no Calvário. No Calvário não, perdão. Ela começa ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Após todo o momento da ceia com os discípulos, Jesus ele vai orar. E é uma coisa muito linda e ao mesmo tempo que nos puxa para um sentimento de dor, porque Jesus ele tem ali um conflito entre ele, porque existe o Jesus Deus, que está ali preparado para cumprir a missão do Pai, que é aquele Jesus que diz: cumpra-se em mim a sua vontade, aquele Jesus que é consolado pelo anjo. Mas ao mesmo tempo existe um Jesus humano ali que está sofrendo muito. Aquela oração de Jesus não foi uma oração simples, foi uma oração de desespero. Ele disse: Pai, eu estou com medo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque como Deus, ele sabia o que iria acontecer. E como homem, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que iria passar por ele. Então imagina você que Jesus, ele sabia que daquele momento em diante, tudo que ele teria na vida dele é dor. E naquele momento a Bíblia ela fala, e eu acho que esse é um dado interessante de dizer, a Bíblia fala que Jesus, lá em Lucas, conforme ele ia orando e ia sendo consolado pelo anjo, a angústia dele foi tanta que o suor dele se tornou em gotas de sangue. O nome desse fenômeno, se eu não me engano, é hematidrose, que é quando como que eu posso dizer? Você é pego por um abatimento físico e moral tão profundo, emocional tão grande, que o estresse no seu corpo ele é tão forte que as finas veias do couro capilar do corpo, elas começam a se romper, caem nas glândulas sudoríparas, e aí o suor se mistura com o sangue. E assim, é necessário um abatimento muito grande, muito profundo, uma dor tenebrosa para que isso aconteça. Para você ter noção, normalmente esse fenômeno acontece com aquelas pessoas que são operadas, mas têm que ser operadas sem anestesia. Pessoas que ficam horas ali sofrendo aberto. Então, Jesus ele passou por uma agonia tão profunda, tão grande. Jesus ele estava oprimido, ele estava sendo massacrado pelo peso do pecado de toda a humanidade. Sem falar, queridos irmãos, da dor física. Até agora, Jesus estava só sofrendo uma dor ali espiritual, emocional, que já transparecia no físico. Mas esse Jesus foi traído por Judas, acabou de orar, acabou de ter um momento ali com Deus de clamor, o Judas vem trair ele. Os soldados, antes de levar para o julgamento, batem em Jesus. No julgamento, um julgamento mal feito, falsas testemunhas, pessoas que antes estavam falando ali, ele é o rei, ele é o nosso libertador, ele é o nosso Senhor, começando ali a falar mal de Jesus, inventando mentiras de Jesus. Depois disso, Jesus sofreu na carne um espancamento. Queridos, eu não sei se você conhece esse dado, eu sei que o pastor sabe, mas se você não conhece, Jesus foi espancado com um chicote que chamava escorpião. O que era esse escorpião? Ele eram tiras de couro, e na ponta dessas tiras de couro tinha chumbo, pedaço de osso, alguns dizem que até pedaços de ferro, tinham ali que quando batiam na carne de Jesus, na pele, no corpo de Jesus, arrancava a carne de Jesus. E aquele bater constante, vara, chicote, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Imagina você aí, uma coroa de espinho na sua cabeça, sangrando, cuspiam em Jesus. Depois disso tudo, colocaram Jesus para carregar uma cruz extremamente pesada, Ele teve que levar, o pessoal chama ainda via dolorosa. Por que via dolorosa? Imagina você, dor emocional, com as feridas abertas, carregando uma cruz pesada durante um caminho que não era asfaltado, cheio de pedras, cheio de problemas ali. Alguns dizem que Jesus chegou a cair muitas vezes durante este caminho, e aí quando ele vai lá ser crucificado, a cruz não era para ele. Então os estudiosos dizem que Barrabás era um homem de estatura maior do que a de Jesus, e por isso tiveram que puxar o braço de Jesus para conseguir encaixar no ponto
da cruz e ali ele vai e é pregado com pregos de ferro nos seus braços, nas suas pernas. Era uma dor muito terrível que Jesus estava sofrendo ali nessa sexta-feira. Antes desse sofrimento todo, Jesus ali pregado na cruz, eu tenho quase que certeza que ele estava ali com Deus. Deus estava ajudando ele a passar por esse momento, porque é muita dor. Infelizmente não. Na verdade, se a gente parar para pensar, essa questão da dor física de Jesus, ela é tenebrosa. Imagina que tudo que você já falou sobre a chicotada que ele levou, foi potencializada essa dor, porque ele já estava com dores físicas internas quando as vezes que estouraram. Então já foi uma dor terrível. Dizem que nunca houve morte como aquela, é isso que a Bíblia diz. Mas nada eu acho que se compara à dor que Jesus experimentou na cruz. Porque assim, a gente tem que entender que Jesus na cruz, ele experimentou um tipo de dor que ele nunca tinha experimentado na vida dele. Entenda você também, meu irmão. Jesus, ele sempre esteve com Deus e com o Espírito Santo desde a eternidade. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, ele sempre esteve unido, sempre esteve junto. Só que a Bíblia, ela é categórica em dizer: Deus não habita onde habita o pecado. E naquele momento Jesus, ele estava com todo o pecado do mundo voluntariamente. Jesus estava voluntariamente recebendo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, o pecado de toda a humanidade, de quem já tinha nascido e morrido, de quem vivia e de quem ainda viria a nascer, do meu e do seu pecado. Então você está querendo dizer que Jesus naquele momento, todos os meus pecados, tudo que eu já sei, que eu e já até o que você vai fazer, ele estava segurando ali. E você percebe, aqui vale até dizer, você percebe o quanto é sério a gente tem que tentar não pecar? Toda vez que a gente peca e sabe que está pecando, a gente está dizendo: olha, o que Jesus passou na cruz por mim, eu não estou nem aí, eu quero continuar mandando mais dor. É pesado isso. Então nesse momento, Deus, ele não está com Jesus. Jesus, ele está abandonado e sozinho. Então a dor que Jesus está experimentando agora, fora as dores físicas que ele experimentou na cruz, a asfixia, a tetania, os nervos perfurados, mas Jesus está passando por uma dor de trevas. Quer dizer, por isso que ele diz, né: Pai, por que é que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento Jesus não tinha ninguém fortalecendo ele, ninguém. Talvez o conforto que ele sentisse era olhar para baixo e ver que Maria, João e as mulheres estavam por ali. Mas isso não é nada comparado a você saber que o seu Pai, o Deus da eternidade, te abandonou. E Jesus de fato passou por esse abandono naquele momento. Não porque Deus gosta disso, não porque Deus queria abandonar Jesus, mas porque era necessário passar por isso. Era necessário que Jesus, ele estivesse ali sozinho na cruz, para que se cumprisse a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa salvação. Até porque para Deus estar com Jesus, Jesus teria que se arrepender do pecado. E se Jesus largasse o pecado naquele momento, ele não conseguiria pagar o preço pelo pecado e nós continuaríamos debaixo dessa condenação. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos pensar um pouco mais no que Jesus passou por nós e nas nossas vidas. Jesus não precisaria ter passado pelo que ele passou se o homem, se a mulher, se a humanidade não tivesse pecado. E eu acho interessante a gente trazer isso, porque não é só colocar a culpa em Adão e Eva, é colocar a culpa também em nós e dizer de uma forma até metafórica, mas também real: Jesus não precisava ter passado pelo que ele passou se nós tivéssemos escolhido lutar contra o pecado. Na verdade, até uma coisa que um grande amigo me passou esses dias, um livro que tem como um ponto principal que nós temos que tratar com seriedade o pecado. Nós precisamos tratar o pecado com muita seriedade. Na verdade, eu quero te convidar para uma reflexão daqui para frente. Toda vez que você pensar em pecar, toda vez que você estiver a ponto de fazer algo que desagrada o coração de Deus, lembra que isso que você está prestes a fazer foi munição para o sofrimento de Jesus na cruz. Que ele só passou pelo que ele passou porque nós insistimos em pecar. Então que você possa trazer essa consciência no seu coração, entender que você também teve culpa na morte de Jesus na cruz, mas que ele te perdoou, que ele te amou e que agora ele te deu uma nova oportunidade, e você tem que saber o que você quer fazer com essa nova oportunidade que ele está te dando. Amém? Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu lar, a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, nós falamos do quão foi doloroso, o quão foi triste, o quão foi humilhante a dor que Jesus sofreu naquela cruz, pela minha vida, pela sua vida, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Mas a Páscoa não se resume à humilhação de Cristo. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo. Jesus, Ele vive para todo sempre, e Ele nos dá uma nova vida, uma nova escolha. Nós não precisamos mais sofrer pelo pecado, nós não precisamos mais ser condenados pelo pecado. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido a você a aceitar o sacrifício de Jesus pela sua vida e ser liberto de toda condenação. Deus exaltou Jesus. Quando eu e você aceitamos o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, nós estamos nos curvando diante de um Deus amoroso que não poupou esforço nenhum para me aceitar, para te aceitar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus exaltou Jesus às maiores alturas, deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Por isso, nessa noite, meu irmão de Páscoa, minha irmã, que nós possamos ver nesse sacrifício de Jesus o senhorio dele sobre as nossas vidas, que nós possamos enxergar que Jesus nos ama e tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, que nós possamos deixar para trás aquilo que nos atrapalha para viver algo novo de Deus, para experimentarmos a glória de Deus, para sermos participantes desta exaltação que Deus proporcionou a Jesus, para que juntos, eu e você, possamos viver uma vida de novidade, uma vida de liberdade, uma vida de felicidade. A Páscoa não se resume e não se finaliza no sacrifício de Jesus. A Páscoa, ela se finaliza na ressurreição de Cristo. Jesus está vivo. Ó morte, onde está a sua vitória? Inferno, onde está o seu aguilhão? Nós não somos presos pela morte, nós não estamos presos pelas condenações dos nossos passados, daquilo que as pessoas dizem. Jesus ressuscitou, o preço foi pago, Jesus foi exaltado por Deus. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, e é nesse nome que nós temos que firmar a nossa fé, é neste nome que nós podemos olhar para as nossas vidas e dizer: olha, o pecado não pode me dominar. É por causa do sacrifício de Jesus que a morte não tem poder sobre as nossas vidas. E por isso, nessa noite, eu quero me direcionar a você que nunca aceitou Jesus e que talvez tem medo, que se sente condenado, que se sente deixado de lado. Aceite a Jesus. Ele morreu por você, Ele te ama. Todo o pecado, toda a condenação, todo o medo, toda a frustração, todo o embaraço, tudo aquilo que você pode usar como desculpa que te impede, Jesus já pagou esse preço para a sua vida, pela sua vida. Ele te ama, Ele te aceita. Por isso, aceite a Jesus. Deixe Jesus entrar na sua vida.
E eu quero também me direcionar a nós que estamos na casa de Deus e nos dizemos ser povo de Deus e pertencemos a Jesus Cristo, mas que muitas das vezes temos deixado o pecado entrar nas nossas vidas e minimizar o sacrifício de Jesus. Queridos irmãos, deixemos para trás as coisas que para trás ficam. Avancemos para a promessa maravilhosa de Jesus para as nossas vidas. Ele já ressuscitou. Deus já lhe deu um nome que está acima de todo nome. E nós na glória viveremos com Ele, se tão somente aceitarmos esse sacrifício e perseverarmos em Cristo Jesus. Persevere, não deixe que o sacrifício de Jesus seja minimizado, mas persevere. Continuemos firmes nas crises, nos problemas, nas dificuldades, olhando para a cruz, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Nele nós temos fé, nele nós temos vida, nele nós temos esperança. Que nessa Páscoa o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas possa ser completo e que nós possamos entender: Cristo já ressuscitou. Nós temos uma glória para recebermos, o céu nos aguarda. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui corrói, mas a glória que nos aguarda é eterna, viveremos eternamente com Ele. Jesus nos reconciliou com Deus, e esta reconciliação tem validade eterna para aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus. Porque se fomos humilhados com Ele, também seremos exaltados como Ele foi exaltado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Feliz Páscoa, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que este culto tenha abençoado a sua casa, tenha abençoado a sua família, edificado o seu lar. E se esse foi o caso, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas este culto, porque nós temos a missão de levar uma mensagem de esperança para todos, de todas as formas possíveis. Esse é o nosso pedido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos, e é muito bom saber que nessa Páscoa a mensagem do Cristo ressurreto chegou a todos nós, chegou a todas as casas, porque a igreja, ela não é um prédio, a igreja somos nós. E mesmo nesses dias em que a igreja não pode estar reunida, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Então que esse sentimento, ele se mantenha vivo na sua casa, na sua família, mas acima de tudo, dentro do seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, glória seja dada ao Senhor. Recebamos, pois, a bênção do Senhor sobre nossas vidas, porque a bênção do Senhor, debaixo dessa bênção, nós realmente podemos todas as coisas. Então, coloque a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, creia, porque Deus certamente irá além daquilo que é a sua expectativa, daquilo que é o meu e seu anseio. Meu Deus e meu Pai, te damos graças por tudo, ó Deus, que o Senhor permitiu, ó Pai, tudo que o Senhor permitiu aqui fosse feito, foi feito para a tua honra e para a tua glória. Abençoa-nos, pois, ó Deus, em o nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor, que excede toda a compreensão humana, guarde a sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Que cheios dessa paz possa a sua vida experimentar cura física, cura espiritual, cura em todas as áreas, para a glória do Senhor nosso Deus. E o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe abundantemente. Nenhum mal chega à sua casa, nenhuma praga se instale, para a glória e para a honra do Senhor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai amado e querido, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, agora e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Amém. Fiquem na paz, meus queridos, até a nossa próxima transmissão. Vitória, verei na glória o meu Jesus que vive.